E o Flamengo tem em mãos uma proposta de 330 milhões de reais que vai deixar muito corintiano bravo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Falo também sobre a vitória esmagadora da Record contra a Globo com a transmissão do Clássico Paulista. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita coisa legal. Primeira informação é sobre o Real Madrid, que encaminhou a contratação de Mbappé, um velho sonho do Real Madrid. As negociações bastante avançadas, o Mbappé já avisou que não fica no PSG e vai ter direito a um contrato de 910 milhões de reais com o clube espanhol. Matias Vinha foi apresentado nessa segunda-feira como reforço do Flamengo e destacou o tamanho da torcida. Nessa mesma apresentação, Marcos Braz pediu a palavra para dizer que ainda existem tratativas para a contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Bora falar também que a Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou a Land Rover Defender, carro avaliado em quase R$ 1 milhão, que havia sido roubado do Pedro na última sexta-feira. O carro, é verdade, não estava com o Pedro, e sim com o irmão dele, mas pertencia, ou melhor, pertence ao atacante rubro-negro. Bora falar agora sobre a Record, que detonou a Globo nesse domingo com a exibição do clássico entre Palmeiras e Corinthians, o 2-2 na Arena Barueri. Pico de audiência de 24 pontos, muito bom índice. Só para você ter uma ideia, nenhuma outra emissora nesse domingo, incluindo a Globo, conseguiu chegar a 24 pontos de pico de audiência. A média do jogo foi de 19 pontos contra a média de 13 que tinha o Domingão do Luciano Huck no mesmo período. Então, a Record sempre esteve à frente da Globo durante a transmissão do clássico, que foi dos mais emocionantes. Só para arrematar em relação à audiência, média de 19 pontos para a Record, média de 13 pontos para a Globo. Na sequência vieram SBT, Band e Rede TV nessa sequência. Bora falar agora sobre o Flamengo e uma proposta de 330 milhões de reais na mão do clube. Essa oferta foi feita pela Brax, que é responsável pela comercialização de direitos de transmissão de TV e também de placas de publicidade. E os 330 milhões são para que o Flamengo ceda todas as placas de publicidade dos seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro nos períodos de 2025 a 2029. Então, toda vez que jogar em casa no Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029, o Flamengo cederá o espaço das placas para a Brax. Em troca, o rubro-negro terá direito a 330 milhões de reais. É de longe o maior contrato da modalidade já oferecido a um clube brasileiro. Só a título de comparação, recentemente o Corinthians se vangloriou, enalteceu o fato de ter fechado com a Brax por 240 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 90 milhões de reais a mais para o Flamengo. E aí, só para trazer por temporada, o Flamengo teria direito, se aceitar essa oferta, a 66 milhões de reais por ano, contra 48 milhões de reais do Corinthians. Posso pôr outro clube na parada. O São Paulo fechou com a Brax recentemente para ganhar 18 milhões de reais. Ou seja, a proposta que o Flamengo tem em mãos é espetacular, pelo menos na comparação com outros rivais. O Flá ficou de dar essa resposta nos próximos dias e se mostra mais uma vez uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Só para arrematar, uma notícia super importante: nesse domingo contei para vocês que o jornal Dia trazia a notícia de que o Pedro interessa ao Chelsea. Fui consultar uma pessoa da minha confiança que assegura que o Pedro não faz parte da lista do Chelsea, não será contratado nem agora, nem na metade do ano, nem em dezembro. O Chelsea não tem a intenção de contratar o Pedro. Então, é importante trazer esse registro do jogador que é titular absoluto no Fla, vive boa fase, 5 gols em 5 partidas, barrou o Gabigol, não irá ser negociado com o Chelsea, nem haverá proposta. Combinado? E com essa novela do Léo Ortiz no Flamengo já tá chata, já tá muito chata. Nessa segunda-feira, durante a apresentação do Matias Vinha, o Marcos Braz foi perguntado sobre o tema, disse que gostou da postura do Ortiz, que o Ortiz quer jogar no Flamengo, mas existe uma diferença financeira que precisa ser superada. Ele defende que o torcedor tenha paciência, porque essa negociação vai demandar tempo, tá? Boa noite, Nicola. O Flamengo já fechou com a Brax. Paula, deixa eu mandar mensagem para uma pessoa, para o Gustavo Oliveira. É o vice de marketing, tá? Essa é o Gustavo. Boa noite. Tudo em ordem por aí?
Só para atualizar vocês, a Brax é uma empresa que começou vendendo placas de publicidade nos estados. Depois ela passou a comercializar direitos de transmissão. O Campeonato Carioca, por exemplo, foi comprado pela Brax, só o Vasco não assinou com a Brax. E agora a Brax está vendendo placas de publicidade, ela está acertando com os clubes valores de placas de publicidade. O São Paulo foi o primeiro a fechar com a Brax, 18 milhões de reais por temporada. Depois veio o Corinthians, que fechou por... Deixa eu só confirmar, só para não falar nenhuma bobagem. Só para dar um número certinho, né? Quer ver? Ó, peraí. Ó, São Paulo fechou por 18 milhões por temporada. O Corinthians fechou com 48 milhões de reais por temporada. E o Flamengo tem em mãos uma proposta de 66 milhões de reais por temporada. É um contrato de 5 anos que faria ou daria ao Flamengo 330 milhões de reais. Então a diferença entre a proposta que o Flamengo tem e a que o Corinthians assinou é de 90 milhões de reais. Então você soma os 48 do Corinthians com os 18 do São Paulo e você chega aos 66 milhões que o Flamengo tem em mãos. O Flamengo ainda não havia dito sim a essa proposta. Mandei mensagem aqui, ó. Thiago Maia no Inter, alguma novidade hoje? Leonardo, ontem o empresário dele tinha me dito que tinha grande chance de o negócio fechar hoje. Deixa eu dar uma cutucada aqui. Boa noite. Thiago Maia no Inter. Andou? Ó, sobre a resposta do Flamengo na Brax, tá? Perguntei se já está assinado. Estamos aprovando no Conselho Deliberativo exatamente nesse momento. Então, assim, é a aprovação, não tem por que o Conselho Deliberativo vetar uma proposta que fará do Flamengo dono de um valor de placas de publicidade, só para vocês entenderem. Esses 66 milhões de reais por ano que o Flamengo vai receber é pela venda das placas de publicidade nos 19 jogos que ele fará por temporada como mandante no Brasileiro. É muito dinheiro. 66 dividido por 19, a gente está falando de mais de 3 milhões de reais por jogo, só com placa de publicidade. Número espetacular, repito, é a soma do que Corinthians e São Paulo têm da Brax por temporada. Ó, sobre Thiago Maia, é legal quando a gente manda mensagem e a resposta vem logo. Thiago Maia no Inter, andou? Foi a minha pergunta. Andando, falta o Tite liberar. Tendência de fechar em 4 milhões de euros. Vamos ver se é esse o número. Ó, só mais uma resposta que vem agora. Eu tinha perguntado para uma fonte se o Thiago Maia tinha andado no Internacional. Só falta o Tite liberar. Eu falei, a tendência de fechar em 4 de euros? Sim. Deixa eu agradecer aqui, ó. Olá pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com informações do Flamengo e infelizmente não são informações boas, muito pelo contrário. 2 jogadores do Flamengo com situações clínicas ruins, a verdade é essa. Um deles inclusive está internado no hospital, pois está fora do jogo de terça contra o Boa Vista e preocupa demais para o jogo de domingo que vem diante do Fluminense, clássico extremamente importante. Inclusive, clássico esse que pode decidir o campeão da Taça Guanabara, porque Flamengo e Fluminense só dependem deles para conseguirem o título. E tem também informação sobre contrato milionário no Flamengo. Mais um contrato milionário está na mesa do Conselho Deliberativo, vai ter reunião para poder ser votado. E aí vem o engraçadinho perguntar, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Calma, eu vou contar da onde vem o dinheiro do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e também ativarem a notificação para compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos lá, galera, é o seguinte, vou começar falando sobre o primeiro recado do Flamengo nas redes sociais nesse domingo, sobre o volante Alan, que já estava fora do Flamengo, desfalcando o Flamengo por desequilíbrio muscular, enfim, problema muscular, mas agora ele teve mais um problema. O Flamengo informou que o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, dia 16, que confirmaram o diagnóstico de dengue. Pois é.
Infelizmente, a gente está tendo muitos casos de dengue, a verdade é essa. Inclusive, vocês precisam tomar cuidado. Eu já peguei dengue, cara, lá na minha infância / adolescência, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. Foi terrível, assim que eu posso definir quando eu peguei dengue. Foi terrível. Eu jamais vou esquecer os dias que eu tive quando eu estava com dengue. Então, tomem cuidado. Sério, de verdade, gente, isso é um assunto muito sério, eu vejo muita gente brincando sobre isso e, infelizmente, o Alan foi diagnosticado com dengue. Espero que ele tenha uma ótima recuperação, que dê tudo certo e o Alan, infelizmente, mais uma vez está tendo um problema físico, enfim. Nesse caso, obviamente, não é culpa dele, né, gente? Em nenhum caso foi culpa dele, a verdade é essa, mas é um atleta que chegou custando muito alto, 9 milhões de euros, tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogador e até o momento ele não conseguiu se firmar por vários problemas físicos que ele vem enfrentando desde a chegada dele ao Flamengo. Agora vamos falar sobre o outro caso envolvendo o volante Gerson. Inclusive, Gerson está internado no hospital. Foi isso que o Flamengo informou, que o Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje ao centro de treinamento Ninho do Urubu e foi conduzido a um hospital da Barra para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com tratamento médico. Fato é, ele está internado, novos exames serão feitos para saber a gravidade do problema. Em muitos casos, precisa até passar por uma pequena cirurgia, digamos assim, e não tem como saber nesse momento agora. Fato é, está fora do jogo de terça, preocupa para o Fla-Flu de domingo, obviamente, porque ele vai ficar um longo período sem treinar, e nesse momento a preocupação não tem nem que ser jogo, na verdade, tem que ser a saúde do atleta. E o Gerson, querendo ou não, ele está com uma infecção renal, gente. E é isso, tem que tratar, tem que fazer exame. Eu espero que dê tudo certo nesse tratamento dele, porque é um jogador extremamente importante. Mesmo se não fosse muito importante, estamos falando de um problema de saúde. E nesse momento ele está internado para mais exames médicos. A gente ainda não tem como saber quando ele terá alta, não tem como saber disso. Tudo depende desses novos exames que estão sendo feitos no volante Gerson. Sem Alan, sem o Gerson, que está internado no hospital, quem pode ganhar muitas oportunidades aí e já está com muita moral nos bastidores do Flamengo? Igor Jesus, um jogador, galera, que ele participou do Pan-Americano com a seleção brasileira. Lá no Pan-Americano ele também sofreu uma lesão no joelho que atrasou e muito a primeira chance dele. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Flamengo, no caso do Tite, né? Os auxiliares gostam muito do Igor Jesus. É um jogador que eu sempre defendi aqui, a utilização desse atleta, porque eu acho que ele pode seguir o mesmo caminho do João Gomes, não digo nem ter sucesso na Premier League, mas o mesmo caminho no Flamengo, se as etapas forem feitas de maneira correta, sem pular etapas, para não correr o risco, entre aspas, de queimar o jogador, porque isso acontecia muito, não só no Flamengo, mas o Flamengo hoje em dia sabe administrar muito bem a utilização de jovens atletas. E eu acho que o Igor Jesus ele pode ter sucesso no time profissional do Flamengo. A gente não consegue ter muitos jogadores nesse passado recente aí no Flamengo saindo da base e tendo muito sucesso no elenco profissional. Eu mesmo esperava mais do Lázaro, baita jogador, hoje está no Palmeiras, foi vendido ao Almeria. O próprio Matheus França, que foi vendido ao Crystal Palace. Então, assim, são jogadores que têm uma expectativa muito alta e eu tenho uma expectativa muito boa em cima do volante Igor Jesus. Acho que é um jogador que o Flamengo pode colher muitos frutos com ele, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com uma futura venda e fazendo dinheiro. E por falar em dinheiro, galera, mais um contrato milionário chegando ao Flamengo. A empresa Brax fez proposta de 330 milhões ao Flamengo pela venda das placas de publicidade nos jogos do clube como mandante, tá? O contrato teria validade de 2025, ou seja, ano que vem, até 2029. A empresa oferece ao Fla 90 milhões de reais a mais do valor que paga ao Corinthians
pelo mesmo tempo de contrato. A proposta será analisada nesta segunda-feira pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Inclusive a Brax, galera, é a empresa que serviu de fiador para o Corinthians contratar o Mateuzinho junto ao Flamengo. Por quê? No contrato, o Flamengo exigiu uma garantia financeira. E qual foi essa garantia financeira? Se o Corinthians não pagar, é a Brax que vai pagar ao Flamengo. Entende? Porque a Brax fechou um patrocínio milionário com o Corinthians. Então, se a Brax oferece ao Flamengo 330 milhões e o Flamengo ganharia 90 milhões a mais que o Corinthians ganha, então vamos lá. É um contrato de 240 milhões que o Corinthians fechou com a Brax. É uma grana alta. Eu acho um bom valor para o Flamengo. Beleza. Mas se a gente levar em consideração o valor que fechou com o Corinthians, o Flamengo poderia buscar mais nessa negociação, um valor maior. Mas, enfim, é o contrato sendo oferecido ao Flamengo, o Conselho Deliberativo vai aprovar. Muito difícil o Conselho Deliberativo reprovar o contrato. Eu confesso que eu nem lembro se isso já aconteceu. Sendo bem sincero aqui, gravando o vídeo agora, eu não lembro se isso aconteceu. O Conselho Deliberativo do Flamengo reprovar um contrato. Então, nesse caso aí, acho que vai ser votado, vai ser aprovado e o Flamengo vai fechar mais um patrocínio milionário, 330 milhões. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Ou seja, 4 anos de contrato, é isso? 25, 26, 27, 28, 20... Não, 5 anos de contrato. Cara, 5 anos de contrato é muita coisa. Vamos lá, 330 dividido por 5. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. O Flamengo vai ganhar nesse contrato 66 milhões de reais por temporada em placa de publicidade, gente. É muita grana. Então, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, tá aí, ó. O Flamengo sabe fazer dinheiro. Assim, eu acho que não deveria ser menos que isso, cara. Estamos falando da maior torcida do Brasil. Estamos falando de um clube que está sempre brigando por títulos, independentemente do campeonato, tem uma grande visibilidade. Estamos falando de um clube que dá muita audiência, a verdade é essa, dá muita audiência. O Flamengo em crise dá mais audiência que muito clube por aí sendo campeão. A verdade é essa. Então, gente, é isso. O Flamengo sabe fazer dinheiro, essa diretoria sabe fazer dinheiro. Espero que o dinheiro seja bem utilizado. Tá bom, galera? Tamo junto? Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. E aí, nação rubro-negra, pega a visão que hoje temos novidades quentes diretamente do Mengão. O Flamengo acabou de soltar o orçamento para 2024, e a expectativa é de arrecadar mais de R$1 bilhão pelo 4º ano seguido. Isso é Flamengo, meu amigo, não é brincadeira. Então, se liga que eu vou te contar tudo nos mínimos detalhes. O Flamengo anunciou um orçamento ambicioso para 2024, visando ultrapassar a marca bilionária sem depender das vendas de jogadores, diferentemente dos anos anteriores. A projeção inclui, ainda, um lucro final expressivo de aproximadamente R$300 milhões. Em 2023, os números de superávit e crescimento patrimonial superaram as expectativas, indicando uma possível continuidade desse sucesso. O documento apresentado pelo clube contempla uma retrospectiva do notável crescimento patrimonial durante a gestão do presidente Rodolfo Landim, que assumiu o comando do Flamengo em 2019, quando os recursos totalizavam R$128 milhões, chegando agora a impressionantes R$625 milhões. Além disso, metas esportivas ambiciosas foram estabelecidas para a temporada, incluindo a busca pela segunda colocação no Brasileirão, a presença na semifinal da Copa do Brasil, na Libertadores e a chegada à final do Campeonato Carioca. O Flamengo também mantém a administração do Maracanã nos mesmos moldes e projeta a comercialização de algumas unidades do Morro da Viúva, propriedade de apartamentos da qual o clube é sócio. No entanto, o orçamento não revela o montante destinado à aquisição de jogadores em 2024. O Flamengo espera alcançar um mínimo de R$103 milhões em vendas, aproximadamente metade do projetado no ano anterior. É importante destacar que a expectativa de faturamento acima de R$1 bilhão não leva em consideração as receitas geradas no mercado de transferências. Diante desses números impressionantes e metas ambiciosas, o Flamengo delineia um horizonte de crescimento sustentável e sucesso financeiro.
O clube projeta não apenas manter a sua receita acima da marca bilionária nos próximos 3 anos, mas também almeja alcançar um patrimônio líquido de 789 milhões de reais até o final de 2026. Uma trajetória marcada não apenas por vitórias nos campos, mas também por uma gestão estratégica que solidifica o Flamengo como referência não só no futebol, mas também na administração eficiente de seus recursos.